Olá, saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos falar hoje de um tema interessante que é biografias, né? Então, vamos sair um pouco da literatura. Nós já falamos aí da literatura, uma biografia romanceada do Buda, né? Do Deepak Chopra, né? Um indiano que falou, assim, fez uma forma literária, em forma literária, a vida do Buda, né? O Siddhartha Gautama, ou o Siddhartha Sakyamuni, né? Mas ele tomou várias liberdades, né? Criou, porque a gente não sabe exatamente como foi a vida de Buda, que existem várias versões da vida de Buda, dependendo da escola budista, né? As biografias que foram produzidas pelos religiosos ou não religiosos, né? Então tem pouca coisa historiográfica, né? Tem sim, tem uma base. Então eu vou dar algumas dicas, né? Além daquela biografia do Buda, né? Que eu vou deixar até aí. Foi gravado aqui mesmo, né? Biografia do Buda. Eu vou deixar aí o link. E vou falar então hoje de Sócrates, Jesus e Buda, né? Do Frédéric Lenoir, que é um francês, vai analisar então a vida desses três, né, que ele chama dos três mestres de vida. Faltou aqui o Confúcio, né, o Lao Tse e o Mohammed, né, que são outros interessantes biografias. E ele vai debater aqui se os três existiram. Né? É claro que é complicado você explicar a filosofia ocidental sem o Sócrates, o budismo sem o Buda e o cristianismo sem Cristo. Né? Então, agora ele vai analisar as possibilidades históricas, né? Como é que os historiadores vão trabalhar essa ideia de eles terem existido. Que eles existiram, né? Sim, em certo nível, né? O Sócrates. O Sócrates eu sempre ouvi como uma personagem literária, né? Mas como existem outras fontes sobre o Sócrates, é possível que tenha existido um Sócrates e a gente vê esse Sócrates retrabalhado pelas obras do Platão, né? Os diálogos do Platão. E muitas ideias que o Platão coloca na voz do Sócrates muitas ideias do Platão, né? Então ele faz o mestre comprar as ideias dele. E você tem as versões de Buda, agora eu falei, a partir das escolas budistas, né? E também tem as versões hinduístas, né? Tem algumas correntes hinduístas que colocam Buda não como um ser humano que se iluminou, mas como uma das encarnações de Vishnu, assim como o Rama e o Krishna, aí tem o Buda também, né? Então tem o Buda cósmico, né? Tem essas leituras também do Buda cósmico, que apenas o Siddhartha incorporou o Buda cósmico, assim como tem aquela ideia de Cristo cósmico, né? Que Jesus de Nazaré apenas incorporou esse Jesus, aliás, esse Cristo cósmico, né? Que é uma entidade que existiria, né? Antes de Jesus de Nazaré, o profeta, e que foi incorporado nele no momento do batismo, por exemplo, né? Então, aí Jesus existiu? Bem, existe uma reconstrução do Jesus histórico, mas que é bem diferente desse Jesus da Bíblia, né? Jesus que foi um tanto quanto trabalhado ao longo de séculos, né? Então, eu até falei num livro falando das imagens de Jesus, as imagens de Jesus variaram ao longo dos séculos, assim como a imagem teológica de Jesus, né? Então ele vai debater justamente isso aqui. Será que o Sócrates foi tão racionalista e filosófico, como eles falam, né? Será que o Sócrates não acreditava nos deuses, né? Porque ele foi acusado de ser um ímpio, né? Ou seja, não acreditava nos deuses gregos. Mas ele fala muito de Apolo, né? Fala assim que um Deus pediu que ele conversasse com as pessoas, né? Perguntando sobre a razão humana, né? O humano é demasiado humano. Então, tem essas questões aí será que o Sócrates seria tão racionalista assim, né? Vamos lá. Então ele debate também as imagens de Jesus, né? De Buda. As imagens de Jesus são aquelas imagens assim, até emotivas, né? Jesus é bem emotivo, Jesus chora, Jesus se irrita, que afasta um pouco daquela imagem divina, né? Que depois foi construída sobre Jesus, né? Que Jesus é o profeta, o Messias, e o Jesus seria o próprio Deus encarnado, né? Que aí é a ideia de trindade, até o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Que é uma divinização da figura de Jesus ao longo dos séculos, né? E Buda, que é um humano normal e que atingiu a iluminação, né? Ou seja, Buda é um príncipe, né? Um príncipe que deixou a sua casta e foi peregrinar com os yogis, né? Foi voltando aqui depois do avião, né? Sempre está passando avião aqui na Lagoa. Então, aquela imagem de Jesus, né? Que eu falei, é uma imagem emotiva, né? Jesus tem essa imagem emotiva. E Buda, que é um ser humano, tem uma imagem geralmente mais divinizada, né? O Buda sempre sério, né? Sempre afastado das emoções humanas, né? Aquele Buda assim sereno. Então, interessante que Jesus, que seria a imagem divina encarnada, ele tem emoções humanas. E Buda, que seria um simples humano, né? Ou seja, um simples príncipe indiano, tem após a iluminação sempre aquela imagem serena, assim, que nada o perturba, né? Que é uma imagem meio divina. A gente acha, né? A imagem divina de permanência,
Ou seja, o Buda conseguiu sair da impermanência para a permanência, no sentido de não se abalar emocionalmente com nada. Então é sempre aquela imagem elevada, não humana, né? Ou seja, a imagem de Buda muitas vezes não é humana. E as imagens de Jesus são demasiadamente humanas, né? Então Jesus sofrendo, Jesus ferido, Jesus chorando, Jesus irritado. Então é interessante, ele mostra essas contradições, né? E que Sócrates, né? Quem seria Sócrates, né? Existiria esse ser humano chamado Sócrates, né? E que antes de Sócrates tem outras escolas filosóficas, né? São os pré-socráticos, E aí ele fala como é que a imagem de Sócrates foi criada, né, ao longo dos séculos, a partir do Platão, né? Platão foi o primeiro a idolatrar o Sócrates, podemos dizer assim, criar essa imagem literária do Sócrates. Então, às vezes fica meio complicado, né, você separar o Sócrates real do Sócrates dos diálogos platônicos, da defesa que o Platão faz ao Sócrates, né? Porque o Platão foi um discípulo e tal. E as imagens que os discípulos criaram do Buda, né? Então as várias escolas do budismo que foram, né? Buda não pediu adoração, Buda pediu introspecção, mas aí as escolas foram criando, né? As várias escolas do budismo e mesclando, né, com sincretismo as várias regiões onde o budismo chegou, né? Então o sul da Índia, o norte da Índia, o Tibete, a China, o Japão, né? No Sudeste Asiático, então vários lugares em que o budismo chegou e essa adoração ao Buda, né? Fazer imagens do Buda, relíquias do Buda, né? Então é interessante como é que não tem nada disso no budismo original, né? Ou seja, o Buda não está preocupado com essas questões de adoração, né? Então ele saiu do hinduísmo ali, que é a questão dos deuses, né? E Buda, então, não teria nada a ver com isso, né? Não teria nada a ver com essa questão de adoração. Assim como Jesus também. Jesus veio fundar uma igreja, né? Será que Jesus veio fundar o cristianismo? Ou foi Paulo, né? Ou Saulo de Tarso que criou o cristianismo. Então a imagem de Jesus também mudou, né? Então Jesus sempre a ideia de o profeta, o Messias, né? E aí, ele foi enviado por Deus, ele existia antes de ser Jesus. Ele era o próprio Deus encarnado, né? Ele é feito da mesma substância de Deus, ou ele é uma entidade separada? Ele é menor que Deus, né? Então, sempre tem essas... A gnose também tem outra ideia, né? A gnose que fala que tem um Deus excelso, né? E o Deus que criou a matéria, que estaria abaixo desse Deus absoluto, e que Jesus foi enviado por esse Deus absoluto, né? Não Deus da matéria, que seria um demiurgo, né? Que muitos falam que é o Javé da Bíblia, e Jesus veio justamente contra esses imperativos morais, essas leis judaicas, né? Esses 613 mandamentos. Jesus veio nos libertar disso, enviado por esse Deus absoluto, né? Que não é o Deus da Bíblia. Então, a outra versão. Então, quando fala assim, você tem que aceitar Jesus, né? Jesus te ama, Jesus vai te salvar. Aí você tem que perguntar assim, mas qual Jesus você está falando? Né? Porque tem tantas versões de Jesus, o Espírito vê Jesus de um jeito, o cristão vê de outro, o testemunho de Jeová vê de outro, né? Então, qual Jesus você está falando, né? Então, interessante isso aqui. É muito simples, né? Você lê assim numa tarde, minha voz de manhã fica péssima, né? Então, minha voz de manhã fica péssima. Bem, aí é uma boa biografia porque ele vai fazer recortes históricos, vai comparar os personagens, né? Então é muito interessante. Na tarde, assim, você senta ali e lê tranquilamente, né? Vou dar outras dicas de biografia. Então, a biografia do Francisco de Assis, que também muitos transformam em santo, né? Adoram. Em vez de seguir os passos de Francisco, né? De entender a obra dele, o contexto histórico, a gente já leu lá o Nome da Rosa, que fala desses problemas do cristianismo aí no século XIII e XIV, né? Que é essa questão da pobreza, a igreja está muito rica, né? As ordens monastéricas. E aí o Francisco veio fundar os franciscanos, que é uma ordem mais para os pobres, né? Assim, no sentido de opção pelos pobres, né? E afastar esses apegos materiais. Interessante que o Buda também fala disso, né? Não ter apego, né? Ou seja, prega o desapego. Ou seja, não preocupe com as coisas materiais. E o Francisco de Assis a mesma coisa, né? Então é interessante essa biografia que vai mostrar o contexto de época, né? Vai mostrar bem histórico mesmo o contexto de época, é fartamente ilustrada. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre essa obra, né? Eu admiro muito a personalidade do Francisco de Assis, não idolatro, não transformo em santo, não assento velo no altar, porque eu acho que essas pessoas você tem que entender, né? E seguir assim como modelo de vida, né? E não ficar idolatrando, né? Esse é o problema de pessoa ficar idolatrando. Então, eu acho que em vez de ficar idolatrando, né, santificando essas pessoas, você tem que entender o contexto de época, né, a novidade do pensamento delas. Então, o Francisco até hoje, né, influencia. E depois começou uma crise total na igreja, né, que aí lá no século XV para o XVI, né, começou a reforma protestante, né, justamente porque as pessoas não tinham acesso à Bíblia, né, a Bíblia Sagrada, e as pessoas não conheciam ali a mensagem mesmo, né. Era só a igreja, né? A igreja detinha esse poder
até mundano, né? Profano, porque a igreja destronava reis e entronizava reis, né? Então é interessante aquela icônica imagem do Napoleão se entronizando, né? Com a coroa, se coroando e não esperando o bispo fazer isso, né? Então é interessante essa imagem que a igreja se afastou daquela questão do desapego e se tornou uma potência, né? Vamos falar então de outra biografia, que é a do Mohammed, né? O Maomé. E aí, essa autora aqui tem vários livros, né, sobre a Bíblia, né? É a Karen Armstrong, que já foi freira católica, né? Então essa obra vai ser mais histórica, né? Não é uma biografia romanceada, igual, né, o Chopra fez lá do Buda, né, do Siddhartha. Essa aqui não é uma obra bem mais histórica, também vou fazer um vídeo só sobre esse, né? Que mostra o Mohammed, né, e a questão do islamismo, né? Por que o Ocidente tem tanta birra com o islamismo, né? Essa questão de depois de 2001, lá no atentado, né, com o World Trade Center, setembro de 2001. E vai mostrar aquela questão também daquela pena de morte que eles deram lá para o Salman Rushdie, né? Um escritor indiano, inglês, indiano. E aí ela vai discutir justamente isso aqui, né? A questão histórica, como é que surgiu o Islã, né? A questão de a revelação divina que veio para os judeus na Torá, né? Nos Salmos, etc. Veio para os cristãos nos Evangelhos. E é o mesmo Deus, né? Alá significa o Deus, né? Alá não é um nome, né? Alá, o misericordioso, clemente, né? O Criador dos céus e da terra. Alá é o Deus, né? Então é o mesmo Deus que é chamado de Javé, de Jeová, né? Outros nomes que tem o Hashem, né? Hashem, da tradição judaica, é o Senhor, o Adonai, é o mesmo contexto, né? Vai mostrar justamente, vai mostrar a história. E, falar em história, tem esse livro interessante aqui do George Tate, que vai mostrar as cruzadas, né? Oriente das cruzadas, né? E tem até aquele livro lá da cruzada visto pelos muçulmanos, né? Então mostra o terror que teve dos dois lados, né? Porque realmente a briga foi séria, foram várias cruzadas e teve devastação até de Constantinopla, né? A terceira cruzada, né? E uma das cruzadas passou ali por Portugal e ajudou a libertar Lisboa. A gente vê lá, né, o História do Cerco de Lisboa, do José Saramago. Então é interessante estudar a história das cruzadas, a violência, né, que foi essa tentativa de libertar Jerusalém e tal, e assim, né, excessos, violências, extermínios, né. Então a história é muito complicada, sendo que é o mesmo Deus, né. Eu fico impressionado com isso. Como é que as pessoas se matam por causa de religião, sendo que é o mesmo Deus, né. Então existe um Deus, né, existe um Deus. E as pessoas veem esse Deus de várias formas, né? Mas o Deus é apenas um, né? Um pai, né? E mãe, criador de todas as coisas, dos céus e da terra, e aí fica se matando por causa de divindades, né? Ou imagem que tem da divindade, né? E por falar então de religião, misticismo, nós temos a autobiografia do Jung, Carl Gustav Jung, né? Que é um médico suíço que foi um dos psicanalistas na mesma estrada ali do Sigmund Freud, né? E do Jacques Lacan, os três mais famosos, né? E aí vai contar aqui então como é que ele trabalha o misticismo, inconsciente coletivo, né? Acho interessantíssimo, né? Para quem estuda sonhos, né? Para quem estuda Kabbalah, gnose, né? Isso aqui, tradições e mitologias orientais e ocidentais. O Jung conhecia muito de mitologias, né? E de tradições indianas, né? Então, ou seja, igual o Freud também, o Freud conhecia mais a tradição judaica e grega, né? O Freud gostava muito de tragédias gregas. E Jung é assim, um poço de erudição, né? Escrevia em várias línguas, né? Coisa impressionante. Conhecia várias línguas, você vê os livros dele assim, conhecimento de latim, de grego, né? O próprio alemão, o inglês, o francês, né? Então, assim, é impressionante aqui, é uma autobiografia, porque são vários, né, recortes autobiográficos, a própria, né? Organizada pela secretária, né? Então, ele vai lembrando, assim, como é que ele chegou a algumas ideias. Então, é interessante, é uma espécie de autobiografia que vai falar mais do surgimento das ideias, né? Ele vai relacionando a vida, né? Ele teve a educação cristã igual o Nietzsche tem, né? E o Nietzsche, por isso, reagiu a essa educação cristã, pregando o ateísmo total, né? O Nietzsche começou o ateísmo basilar, assim, a partir do ateísmo ele construiu a filosofia dele. E o Jung não, o Jung sempre, por mais que ele tenha essa preocupação assim com a religião, né? Ele não me parece, devoto de nenhuma dessas religiões, né? Ele analisou todos os contextos religiosos, mas não me parece assim. Mas também não vejo ele como um ateu, né? Então é interessante assim, o Jung é interessante por essa... Quem que é o Jung, né? Quem que é o Jung? Ele não é um ateu assim total igual o Nietzsche, né? Igual o Freud também, que é mais ateu, mas ele também não era devoto de nenhuma dessas religiões, né? Então ele analisava e estava aberto a analisar todas as religiões sem ser devoto de nenhuma delas, pelo menos que me parece, né? Das leituras que eu já fiz dele. Não sei que, né? Alguns será que ele é um cristão, será que ele é judaico? Não é judeu, né? O pessoal fala que o Jung é judeu, mas o Freud, né? O Freud era judeu. O Jung era suíço, né?
Então, alguns até acusam ele de antissemita, ter colaborado com os nazistas. Aí é outra coisa da biografia, não vou dizer ainda, né, que depois eu vou dedicar um vídeo só para isso. Né? Então, fiquem as dicas de leitura, né? Então, aqui o Carl Gustav Jung, o Mohammed, né? O profeta Mohammed, o Maomé, e aqui o Francisco de Assis, né? Da tradição cristã. E aqui também, essa primeira que eu falei, né? Sócrates, Jesus e Buda, e aqui faltou, né, falar do Confúcio e do Lao Tse. Né? Eu pretendo em breve ler as biografias do Confúcio e do Lao Tse, ok? Então, grato pela atenção, não deixem de compartilhar.